Deus e agradecendo pela vida de cada um, né? Que Deus continue dando força nessa sua caminhada de vida aí. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem permitido aos teus servos a alegria de te conhecer, Pai, a realidade de uma vida vivida na sua presença. E por isso mesmo, ó Pai, sei que nesses dias em que completam mais um ano da sua existência, esses queridos irmãos e irmãs mencionados aqui, ó Pai, têm sim motivos para se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Por isso eu te agradeço, ó Pai, pela vida da Cleide, que o Senhor continue a abençoar a tua serva, dando a ela, Senhor, sempre, ó Pai, graça e paz, sempre, ó Pai, saúde física e espiritual, assim como o querido reverendo Crispim José Ferreira, que foi meu pastor também, que o Senhor o abençoe e continue dando a ele, ó Pai, sempre, Senhor, aquela paz que sempre aprendemos a conhecer na pessoa dele, lembrando da Lúcia Helena, lembrando do Rubens, lembrando do João Otário. São todos teus, pertencem ao Senhor, são pessoas maravilhosas, são pessoas muito queridas por todos nós. Que o Senhor continue a abençoar e dar crescimento a todos, principalmente espiritual. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, a pedido, né, da Neide Miller, na última live, na quarta-feira, ela pediu para falar sobre o poder da oração. Nós já ministramos um estudo sobre a oração em janeiro, fevereiro, na nossa EBD, mas nós vamos trazer um outro estudo aqui sobre a oração, né? É um estudo de John Bunyan, né? E ele vai apresentar aqui 7 características necessárias à oração. Hoje nós vamos ver 2 dessas características, né? E por isso mesmo nós vamos ler Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, ó Pai, queremos servir ao Senhor melhor, queremos nos relacionar com o Senhor de uma forma aceitável pelo Senhor, porque a necessidade é nossa, Senhor. Nós é que queremos ser agradáveis ao Senhor, para que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos torne agradáveis para Ti. Nos ensina, portanto, ó Pai, como sermos agradáveis, porque quando nascemos na fé, nós nascemos como crianças, como bebês em Cristo, e por isso há todo um aprendizado ao longo de vida, de caminhada, de vida cristã, e até mesmo nas coisas básicas. Às vezes pensamos que sabemos como orar, né? E descobrimos a nossa fraqueza, e que mesmo assim o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Por isso é tão importante, ó Pai, aprendermos na Tua Palavra, também com pessoas, irmãos experientes, Pai, a respeito, Senhor, de como nos relacionarmos melhor com o Senhor através da oração. Que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento dessas coisas. Para isso, abra a nossa mente, o coração, para entendermos a Sua Palavra, para buscarmos o Senhor da maneira como o Senhor requer que busquemos. Nós oramos assim, Pai, ilumine a todos nós, em nome de Jesus. Amém. O que é a verdadeira oração? Tem uma definição aqui de John Bunyan. Oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que são conforme a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão, em fé, à vontade de Deus, né? Então temos aí nessa descrição
7 coisas. E nós vamos ver as duas primeiras, né? O modo sincero e o modo consciente. Então, com relação à primeira, né? Com relação ao derramar de modo sincero a alma diante de Deus, nós temos algumas coisas sobre sinceridade nas Escrituras Sagradas. A sinceridade é uma graça, né? Também, né? E essa graça permeia todas as demais que Deus nos dá, né? Então tudo tem que estar revestido de sinceridade, né? E quando Deus nos dá todas as suas graças, essa também é uma característica, né? E também todas as atividades do cristão. Se é uma graça sincera, se vem da parte de Deus, tem que permear também todas as nossas atividades. Tudo tem que ser feito com sinceridade, né? Nada de forma falsa, né? Fingida, hipócrita, né? Deus conhece os nossos corações, as nossas mentes. Há pessoas que dizem, Deus não responde às nossas orações, né? Talvez haja aí, quem sabe, né? Circunstâncias pelas quais Deus já sabe de antemão o que deseja para nós, né? Mas também espera ver em nós algumas coisas quando nós derramamos o nosso coração diante dele, né? Então a sinceridade em todas as atividades que fazemos, né? É necessário, do contrário, Deus não vai estimar as nossas ações, as nossas atividades. Assim então, ocorre na oração, não só nas nossas atividades. Como disse Davi, por exemplo, falando desse tema, Salmo 66, 17 e 18. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, é importante, né, que nós compreendamos que não é porque orou, pronunciou algumas palavras, né? Há muita coisa envolvida nesse ato de conversar com Deus, porque se trata, na verdade, de uma conversa, né? Veja que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, ao passo que de Abel e a sua oferta o Senhor atentou, porque olhou primeiro para a pessoa de Abel e também para a pessoa de Caim. Então Deus olha assim para a pessoa que ora, né? Deus olha assim para a nossa vida, Deus olha para a questão da sinceridade dos nossos corações, o desejo verdadeiro de estar agradando o Senhor, não apenas trazendo uma oferta qualquer, não apenas querendo ter, né, aí o hábito de orar por orar, mas Deus se agrada, sim, de sinceridade na nossa vida, nos nossos atos. Então, a sinceridade faz parte da oração, pois sem ela Deus não a consideraria como tal, né? O texto básico que nós lemos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, né? Quer dizer, então, não pode ser uma coisa orei por orar, né? Não pode ser uma coisa, quem sabe Deus ouve e atende. Não pode ser uma coisa, tentei, até orar eu tentei, né? E fiz isso assim, de uma forma baseada mesmo nessas premissas, né? Quem sabe funciona. Não é isso, né? Deus quer o coração, né? Todo o nosso coração. Deus quer que expressemos com o coração sincero, aberto, completamente derramado diante do Senhor, a nossa alma, né? E assim, com certeza, Deus atentará. Porque a falta de sinceridade fez que Jeová recusasse as orações, né? Deus não atendeu algumas orações lá no passado, conforme as Escrituras registram, né? Daqueles, por exemplo, registrado em Oséias 7,14,
onde é dito, e não clamaram a mim com o seu coração. Então, Deus não pode ser enganado, né? Deus percebe quando as orações são sinceras, são de coração mesmo, né? Coração colocado, né, nas palavras e não apenas as palavras expressadas por expressar, né? Então Deus rejeitou a oração, né, do seu povo no dia de Oséias, e Oséias explicou por quê. Vocês não clamaram ao Senhor, né, do seu coração com sinceridade, mas davam uivos nas suas camas, né? Ou seja, era expressar de alguma coisa que poderia querer chamar a atenção de Deus com gemidos, com uivos, com lamentos, né? Nada sincero, nada de coração, sem nenhuma vontade de mudar as atitudes, né? Principalmente as atitudes em relação a Deus, né? E também ao seu próximo. Apenas estavam passando por problemas lá, dificuldades, né? Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, né? Mas Deus estava olhando aquele coração, percebia que não tinha sinceridade ali, né? Então não clamaram a mim de coração, mas oram para simular, para exibirem-se hipocritamente, para serem vistos dos homens e aplaudidos por eles, né? Então, tem muitas orações assim, né? Pessoas que às vezes fazem orações lindas, assim, profundas, maravilhosas, cheias de palavras rebuscadas, né? Cheias de expressões assim, carregadas de emoções, né? De emocionalismo. Realmente impressionam algumas orações, mas são coisas simuladas, né? São situações pelas quais, né, querem que as pessoas admiram, né, a maneira como a pessoa ora. A sinceridade é o que Cristo recomendou a Natanael, né, ou observou em Natanael, quando esse estava debaixo da figueira. O que o Senhor falou a Natanael? Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo, né? Ou seja, Jesus viu ele orando, né? E Jesus percebeu que não tinha intenção ruim ou más intenções no seu coração, né? Que havia um coração puro, sincero. Então, provavelmente, né, esse bom homem tinha estado derramando a sua alma a Deus em oração ali debaixo da figueira, fazendo-lhe em espírito sincero e não dissimulado diante do Senhor. Veja, chama a atenção de Deus. Espírito sincero, não dissimulado, não orou por orou. Eu não sei o que ele orou ali aquele dia debaixo da figueira, não importa as palavras que usou, né? Não é uma questão de palavras. O fato é que Jesus, então, o tomou por discípulo, né? Viu aquela oração sincera e o tomou por discípulo dele. Provavelmente, então, a oração que contém este elemento, como um de seus ingredientes principais, é a oração que Deus ouve. Não existe poder da oração, né? Não há poder nas palavras. Não é a oração em si que tem poder. Ou simplesmente é porque orou, se ali se deslancha algum poder porque simplesmente orou. Não, oramos a um Deus que é todo-poderoso, né? Oramos a um Deus que tem o poder de mudar a nossa realidade. Oramos a um Deus que tem poder de nos livrar dos nossos inimigos, né? Espirituais principalmente. Oramos a um Deus que pode realmente suprir a nossa mesa, né? Então, não é a oração em si que tem poder, né? Mas o Deus a quem oramos é que tem poder, né? Então,
né? Deus ouve a oração sincera, né? A oração dos retos é o seu deleite. Então sempre temos que trazer isso conosco, né? Sempre com humildade, sempre com sinceridade diante de Deus. Deus olha muito mais isso do que palavras bonitas, né? Palavras a serem usadas, textos, né? Às vezes ali escrevendo orações, né? Que poderiam expressar ali qualquer recurso para orar, pode até escrever, não tem problema nenhum, desde que a oração que é feita através disso seja sincera, seja de coração, né? Pessoas que às vezes não sabem o que dizer na oração, pode escrever antes, mas que seja orado com sinceridade. É que senão não adianta, né? Senão é um balbuciar de palavras, senão é repetição de palavras, não é letra morta. Se não há sinceridade naquilo que você está orando, né? Então não é possível que Deus se aprove desse tipo de oração. Porque a sinceridade deve ser um dos elementos essenciais na oração que Deus aceita. Então, em primeiro lugar, porque a sinceridade induz a alma a abrir o coração diante de Deus com toda a simplicidade. Então, a sinceridade induz você a abrir o seu coração. Né? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece como está a minha alma, o meu coração, a minha vida. O Senhor conhece o meu desespero, né? Eu não vou esconder nada do Senhor, porque é impossível esconder alguma coisa do Senhor. Então, apresentar o caso de forma franca, sem equívocos, né? Não dá para tratar com Deus como você trata com outras pessoas aí, que você escolhe as palavras, né? Que você, às vezes, tenta até uma mentirinha aí para ficar de bem com as pessoas. Com Deus não funciona, né? Tem que ser de forma franca, sem equívoco, apresentando o caso, derramando o coração do Senhor, né? A condenar-se claramente, sem dissimulação, né? Que nem algumas orações que a gente vê nos Salmos aí, né? Principalmente Davi, Senhor, né? Eu pequei contra ti, somente eu sou digno, né? E que o Senhor me castigue, né? Não vou justificar a mim mesmo, não vou inventar desculpas para aquilo que eu fiz, não vou dizer que todo mundo faz, né? Não vou querer fazer com que aquilo que eu fiz seja algo que eu tente, né, parecer que é algo que todo mundo assim faz, então eu estaria justificado por ter feito o que todo mundo faz. Não, apresente seu coração, sem dissimulação, né, realmente reconhecendo o erro que você fez, né, e não faça aquelas orações de confissão no plural, né? Perdoe a multidão dos nossos pecados, meu Deus, né? Quantos então, multidão de pecados? Isso é muito vago. Pecado tem nome, né? Senhor, perdoe porque eu me vi irado contra o meu pai, né? Senhor, me perdoe porque num determinado momento eu não acreditei que o Senhor cuidaria de mim, né? Quer dizer, temos sim que dar nome àquilo que estava no nosso coração, até porque Deus conhece, né? Então é importante essa sinceridade, né? Sem palavras ocas e artificiais, né? Não adianta isso diante de Deus, né? Então não é que tem poder a oração, né? Algumas coisas na oração vão chamar, sim, a atenção de Deus para a sua vida, né? Como diz Jeremias 31, 18,
Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, fui castigado, como novilho ainda não domado. Né? Uma queixa, uma murmuração. Né? Se Deus assim o fez, reconheço que Deus estava no direito de fazer. E quanto a você, né? Ou a nós, devemos então atentar para a disciplina do Senhor e emendar os nossos atos e pedir perdão sincera diante do nosso Deus. Em segundo lugar, a sinceridade é a mesma num canto sozinha, assim como quando está diante do mundo. Então, não sabe levar duas máscaras. Né? Uma para comparecer diante dos homens, outra para os breves momentos que passa sozinho. Sozinho, você geralmente costuma ser sincero, né? Diante das pessoas tem outro tipo de atitude. Ela se oferece ao olho perscrutador de Deus e ansia estar com Ele no dever da oração. Né? Não tem apreço pelo esforço dos lábios, pois sabe que o que Deus vê é o coração, de onde brota a oração, para ver se a mesma vem acompanhada com sinceridade. Né? Então, pode até se esforçar, né? Em parecer sincero. Né? É uma graça. Né? Deus derrama sobre mim aquele espírito de quebrantamento, aquela tristeza em razão do pecado, né? Aquilo eu derramo diante do Senhor, reconhecendo realmente a minha insuficiência diante de Deus, né? A minha falta para com Deus. E vou dizer uma coisa para você, viu? Nenhum cristão de verdade, ele vai deixar de se sentir alguém que não reconheça que é pecador. Vai reconhecer sempre. Né? Só a pessoa que não foi salva de verdade vai achar que é uma pessoa boa, que não fez nada de errado. Né? Ele não mata, não rouba, não fuma, não bebe. Né? Então ele acha que é uma pessoa boa, ele não tem nem o que orar a Deus. Na verdade, se Deus tem que abençoar alguém, tem que abençoar ele, porque supostamente ele é uma pessoa boa. O cristão não é assim. Né? O cristão não se acha melhor que ninguém também. Né? Não é porque está na igreja que ele se acha melhor do que quem não está, muito pelo contrário. A diferença é que o cristão se reconhece um pecador, mas um pecador salvo, né? Arrependido, mas ainda assim alguém que dependeu da graça e misericórdia do Senhor para ser salvo. Então há essa humildade. E essa humildade é que a gente tem que sempre levar em oração para que haja uma sinceridade, né? Quando nós orarmos diante do nosso Deus. Né? Então, não tem... Então, em segundo lugar, a oração em primeiro lugar, nós vemos a sinceridade do coração, orar orações sinceras. E agora nós vamos ver, né, o derramar de modo consciente o coração ou a alma. Né? Derramar de modo consciente o coração e a alma. Então não se trata, como muitos pensam, de umas poucas expressões balbuciantes e tagarelices, expressões lisonjeiras, né? Mas de um sentimento consciente do coração. A oração contém nela uma sensibilidade de diversas coisas. Algumas vezes sensibilidade em razão do pecado, algumas vezes da misericórdia recebida, por que não? Né? Algumas vezes da prontidão de Deus em outorgar misericórdia. Então vamos ver aqui essas três coisas. Um senso de necessidade de misericórdia, por causa do perigo que representa o pecado. Então vamos
tratar aqui da oração consciente. Na oração consciente, há um senso de misericórdia de pecado, né, por causa do perigo que representa o pecado. A alma passa por uma experiência na qual suspira, geme e o pecado a quebranta. Não é assim? Quando a pessoa peca, ela está gemendo. Davi falou isso, né? A sua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou sequidão de estio, né? Sentiu o peso do seu pecado, gemido por causa dele. Pois a verdadeira oração, da mesma maneira, né, que o sangue brota da carne por razão da sobrecarga, expressa balbuciante o que procede do coração, quando esse se acha sobrepujado com dor e amargura. Né? Então, há toda uma situação pela qual, se da mesma forma o coração geme por causa do pecado, nós também, né, estamos ali a derramar diante do Senhor, a fazer brotar, né, a nossa dor, clamando por misericórdia, a nossa amargura, desejando ser perdoado. O Salmo 38:8, né, nós podemos ler aqui para você. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O desassossego do meu coração, né? Então, Ezequias também. Ezequias gemia como uma pomba, como Isaías escreve, né? Isaías 38:14. Efraim também se lamenta, conforme Jeremias 31:18, né? Pedro chora amargamente por ter negado Jesus 3 vezes, né? Mateus 26:75. O próprio Cristo experimenta o que é o grande clamor e lágrimas na expressão do escritor aos Hebreus, Hebreus 5:7, né? Ele usou de grande clamor e lágrimas para quem o podia o livrar da morte, né? Então, há uma consciência nisso, há uma consciência do fato de que, além da sinceridade, né, há uma consciência do fato de que eu sei aquilo que aconteceu comigo e sei quem pode me livrar e a quem eu devo recorrer nesses momentos, né, em que a nossa alma está desassossegada. E tudo isto por serem, então, conscientes do quê? Da justiça de Deus. Deus é justo. Então, quando nós pedimos misericórdia ao Senhor, clamamos por ela, por causa do peso do nosso pecado, da angústia, do desassossego do nosso coração, é porque nós temos em vista a justiça de Deus, né? A justiça de Deus por causa da culpa do pecado, das dores do inferno e da destruição. Como diz lá Isaías 116, Salmo 116, 3 e 4. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. A dor no coração me leva a orar de forma consciente, né, e sincera em razão daquilo pelo qual a minha alma está passando e sofrendo. Ele aqui descreve com todas as letras, né? Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, quer dizer, a alma geme de dor. E justamente por causa dessa situação de gemido de dor, é que devemos invocar o nome do Senhor, né, de forma consciente, né, de forma sincera. Em outro lugar, Salmo 77:2, né, há uma situação ali também. Eu gosto muito desse Salmo 77, né?
Salmo de Asaf, diz assim: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa a consolar-se. Que expressão, né? A minha alma recusa a consolar-se, né? Quer dizer, ele não conseguia nem dormir à noite, né? Havia toda uma situação de estar lamentando durante todo o dia. Não há consolo enquanto Deus não ouve a oração, Deus não usa de misericórdia. Então a oração tem a sua importância enorme na vida do cristão, no relacionamento com Deus, uma espiritualidade sadia. Há pessoas que acham que não é necessário orar porque tudo Deus tem sob o controle, mas não é isso. Deus tem tudo sob o controle, né? O universo, mas estamos falando de relacionamento com Deus, né? Estamos falando de alma sincera, estamos falando do fato de que Deus quer tratar de uma forma pessoal conosco. Há uma necessidade de perceber quando erramos e esse peso do pecado nos traz desassossego. Asaf, né, também reclama disso: Senhor, eu oro a madrugada toda, Davi orava, Ezequias orava. Como assim, né, você conviver com isso? Então, há uma necessidade, sim, de compreender que no relacionamento com Deus, Deus quer sempre estar purificando a nossa vida, o nosso coração, para que o canal de comunicação não se interrompa em função do nosso pecado. Tem que haver esse derramar de lágrimas, de coração sincero, né? Veja que às vezes as pessoas distorcem tudo. Deus continua soberano? Continua soberano. Mas a questão aqui não é a soberania de Deus, mas a questão aqui é o meu relacionamento sincero e consciente com esse Deus. Eu não posso relacionar-me com Ele de forma hipócrita. Até porque Deus vai pesar a mão e nós vamos ter desassossego do coração. É necessário orar de forma consciente. Então, em todos esses exemplos, em muitíssimos outros, né, que poderiam ser citados, pode ser visto que a oração carrega uma disposição sentimental consciente. Há uma disposição sentimental consciente, e isto em primeiro lugar pelo senso do pecado, né? Então, a necessidade de misericórdia por causa do perigo que o pecado representa. A outra expressão aqui, né, às vezes há um doce senso de misericórdia recebida. Misericórdia que alenta, consola, fortalece, vivifica e ilumina. Um pouco antes teve que clamar por misericórdia. Mas agora há um novo senso, né? A da misericórdia recebida. Porque Deus concedeu a misericórdia, né? Misericórdia é essa que alenta a alma, o coração, nos consola, nos fortalece, nos vivifica, nos ilumina, né? Assim Davi derrama sua alma para bendizer, adorar e admirar o grande Deus por sua bondade para com seres tão pobres, vis e miseráveis, né? Ele fala isso. Que salmo bonito, né? Salmo 103, 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, né? Quer dizer, então há um senso também da benignidade e da misericórdia que ele alcançou da parte de Deus, por isso ele bendiz o Senhor, né? Por todos os benefícios que Deus tem concedido a ele, porque há os dois lados, né? Quem ora com sinceridade, com consciência diante de Deus, em busca da misericórdia, recebe misericórdia,
E por isso mesmo esse é o outro lado da misericórdia consciente. A misericórdia de ter recebido misericórdia, né? A consciência de ter recebido misericórdia, né? A paz de espírito resultante do fato de que clamou por misericórdia, recebeu a misericórdia e por isso estar grato ao Senhor por receber a misericórdia. E assim a oração dos santos se converte às vezes em adoração e ação de graças, né? Ah, Senhor, muito obrigado, porque ouviste as minhas orações em momento de desassossego, de angústia. Passei aflição, né? Passei desespero, né? Sei da tua justiça, o Senhor é um Deus justo, e diante dos teus olhos eu não estava agindo com alguém que conhece o teu nome, e o Senhor terá que usar da sua justiça. Por isso, Senhor, eu reconheço o meu erro, perdão, Senhor, use de misericórdia com o teu servo. O cristão ora assim, não tem nada a ver com o fato, né, de que você aprende a respeito de soberania de Deus, porque isso não tem relação com a soberania ou não de Deus, isso tem relação com o seu relacionamento sincero com Deus. E ao receber, então, a misericórdia, a graça, o perdão de Deus, então você o quê? Se derrama em adoração, ação de graças, né? Como Davi fez, bendiz a minha alma ao Senhor, que coisa maravilhosa, o alívio, né? Que coisa maravilhosa o consolo, a paz de espírito, você saber que aquele piso saiu da sua alma. A oração é tão importante na vida dos cristãos. Eu não sei que geração de cristãos foram ensinados a respeito de não ser necessário orar. Eu não aprendi desse jeito. Há uma geração aí, até de pastores, né? Ser frios, um relacionamento diante do Senhor, sabe que quem sabe nem relacionamento é apenas doutrinação, supostamente sobre como Deus trata essas questões de oração, né? Então, mesmo que seja adoração e ação de graça, não deixa de ser oração, né? Isto é um mistério, sim. O povo de Deus ora com as suas adorações também, né? Como está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, orações e súplica e ações de graça, Filipenses 4:6. Então, uma ação de graça consciente pela misericórdia recebida é uma oração poderosa aos olhos de Deus. Estamos querendo falar do poder de oração? Uma oração consciente pela misericórdia recebida é uma oração poderosa aos olhos de Deus. Ela prevalece com ele indizivelmente. Deus se agrada disso. Se agrada de ações de graça, de adoração, fruto, né, de reconhecer que recebeu uma graça, né, pela misericórdia concedida, né? Isso realmente cala fundo no coração de Deus, né? E a terceira coisa ali, na oração, sobre a oração consciente, na oração nós já vimos o pedido de misericórdia, o agradecimento pela misericórdia. Então, na oração, a alma se expressa às vezes como já sabendo as bênçãos que há de receber, né? E isso faz que o coração se inflame. Segundo Samuel 7:27, né? Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, disse Davi, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei uma casa, portanto o teu servo se animou para fazer esta obra, né? Então, às vezes já sabemos o que Deus vai fazer, sua palavra revela isso, né? Davi recebeu uma revelação especial, mas hoje temos a palavra revelada já, e por isso sabemos o que Deus vai fazer quando nós oramos, né? Então também isso é o que moveu Jacó, Davi, Daniel e outros, né? A consciência das misericórdias a serem recebidas, né? Hoje em dia o pessoal gosta aí das promessas, né, bíblicas, né?
Então, você não pode negar que você conhece essas promessas, né? Então, você pode orar conscientemente, sabendo que essas promessas serão concedidas a quem, de fato, fazer a vontade de Deus de todo o coração. Sem transes, nem êxtases, sem balbuciar de maneira nécia e oca algumas palavras, né, decoradas, mas com poder, com fervor, sem cessar. Esses homens apresentaram, gemendo diante de Deus, sua condição, experimentando, como disse, suas necessidades, sua miséria e a boa vontade de Deus em mostrar misericórdia. Tudo está dentro de uma realidade, né? Derrama diante do Senhor a sua necessidade, né? Mas também agradeça ao Senhor pela misericórdia e a graça alcançada. Então, ter um bom senso do pecado e da ira de Deus, juntamente com estímulos recebidos de Deus para vir até Deus, né? É o que nós necessitamos, né? Oração sincera e consciente. No próximo domingo de manhã, vamos falar de mais alguns desses temas, trabalhados aqui por John Bunyan, né? Espero que esta manhã você tenha sido edificado com essas instruções sobre realmente aquilo que Deus olha quando oramos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã de domingo, por esta transmissão, que o Senhor possa abençoar as pessoas que ouviram essa transmissão e que o Senhor, ó Pai, conceda graça e misericórdia ao seu povo nesses tempos de dificuldade em que estamos vivendo, Pai. Tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia do seu povo que vive nesta nação. Nos dê um domingo na Tua presença e que à noite possamos voltar, Senhor, e a transmitir a Sua palavra novamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você.